Salve, salve, galera. Santo Papo Tricolor na área, episódio 38. Tamo junto, mais uma hora aí pra gente falar do Tricolor, falar das novidades, falar de futebol, falar de coisa legal. Mas antes da gente começar o Santo Papo de hoje, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, ligue o sininho aí, fala pra galera, comenta, fala o que vocês estão achando e tamo junto, beleza? E hoje a gente está aqui com o Gui. E aí, Gui, beleza? Boa noite. Beleza, boa É noite, Caí. É nóis, nóis. Marcito. E aí, Caê? E um convidado muito especial, não é isso, senhores? Muito especial. Então apresentem aí pra gente, e pra quem tá ouvindo a gente, quem é o nosso passageiro de hoje. Gostou Boa, dessa ou não? boa, boa. Boa. Boa, boa. Passageiro vindo do Catar, né? É, quem é o nosso passageiro? Quem colou na estação hoje aqui? Quem que é, Marcinho? É o Milton Júnior, do Morumbi Station, É né? É um isso aí. podcast. E aí, Milton, como é que E você aí, tá, cara? Milton? Fala Márcio, fala Caê, fala Gui, tudo bem? É um prazer estar com vocês e vamos fazer esse santo papo aí nesse domingo aí que tá Sim, abençoado. Um dos motivos é que a gente não jogou. é verdade. É Tá todo Verdade. mundo feliz dando risada porque não teve jogo do São Paulo hoje. Todo mundo feliz. Mas é isso aí, Milton. Obrigado aí, cara, por estar aqui com a gente. Pô, legal demais você estar aqui para trocar essa ideia com a gente. Obrigado mesmo. Ó, pra Eu quem que tá agradeço o acompanhando. convite. Boa, Milton. Pra quem tá acompanhando no final do vídeo, o Milton vai passar a escalação do São Paulo dele de todos os tempos. E para começar, Milton, fala um pouquinho do seu podcast, cara. Faz seu jabá. Pô, cara, eu desde 2018 faço o podcast Morumbi Station, né? Muito motivado aí pela vontade de debater as coisas do São Paulo, assim como vocês. E também A gente faz porque por ódio, por raiva do São Paulo, entendeu? E também porque, assim, desde 2018 e até antes, tem muita coisa administrativamente que a gente vê que poderia ser melhor no São Paulo, né? E aí, em 2018, eu me enfezei com aquela questão do Diego Souza, com aquela forma que ele foi dispensado. Não pelo fato dele ser negociado, que eu acho que poderia ser negociado. Nenhum jogador é inegociável. Mas a forma que o São Paulo negociou o Diego Souza me deixou tão revoltado que eu fui buscar lá meus conhecimentos da área jurídica, que é minha área de trabalho, né, minha área de formação, Pô, que legal, cara. alguma coisa que pudesse indicar o que estava acontecendo no São Paulo. E aí eu cheguei à conclusão que o São Paulo podia estar sofrendo uma gestão temerária. E aí, na época, escrevi um artigo e o artigo ganhou um corpo. E aí eu me interessei de falar mais por esses temas de gestão, de boas práticas de gestão, Uhum, para como um torcedor uhum. tentar fazer as pessoas que podem mudar alguma coisa lá prestar atenção e começar a se ligar em algumas coisas que outros clubes estão fazendo e o São Paulo ainda está muito atrás, né? Aí fui estudar, São Paulo me fez voltar a estudar, fui fazer um MBA de marketing esportivo e gestão, né? E estou cursando ainda não terminei. E aí, no meu Morumbi Station é mais ou menos a fusão disso tudo. É falar de São Paulo, debater os jogos, falar dos momentos bons, dos momentos ruins e de vez em quando levantar algum tema relevante aí para que São Paulo seja um clube melhor, né, mais antenado, como mais moderno em termos de gestão e a gente consiga diminuir, encurtar a distância que os adversários que já se ligaram estão criando para cima da gente. Então é isso. É um podcast, tá lá no Spotify e também nas outras plataformas, né, Apple, Google Podcasts. E assim, eu gosto muito de fazer essa parada de áudio, sabe? Porque meus horários são muito malucos, então eu gravo podcast meia-noite, gravo podcast 1 hora da manhã, e aí acaba sendo uma coisa A gente sabe como é. que é mais fácil do que abrir a câmera, porque a gente precisa estar no horário mais de acordo para todos, né? E eu gosto muito dessa parte de áudio, mas também gosto muito de participar, assim, como convidado, como hoje vocês me deram o prazer de convidar aqui no Santo Papo. Pô, o prazer é nosso, cara. Pô, mas que legal a história de como começou, Milton. Pô, você se mexeu vendo a situação do clube, né, cara? Me Eu acho que é o. incomodou, cara. Na Pô, verdade, que me nossos dirigentes. revoltou, assim. Ó, nossos dirigentes que estão assistindo o Santo Papo aqui, ó, se espelham no Milton aí, ó. E você Ó, que fala legal. bastante, né, Milton, dessa parte interna aí do São Paulo. E você tem um parceiro lá, né, cara? Sim, sim. Assim, desde o do ano passado, assim, chegou um determinado momento que eu vi que
por mais que eu leve as pessoas, os convidados naquele quadro Olho Passageiro, que eu recebo grandes São Paulinos aí para trocar uma ideia. Foi por isso que eu falei que é o nosso passageiro de hoje, tá ligado, Milton? Sim, sim. Tá ligado, Milton? Por mais que eu leve a galera, e não é tão fácil, às vezes, conciliar de gravar um programa com o convidado, eu queria muito encontrar, assim, um amigo que dividisse comigo essa questão de fazer os episódios sobre os jogos, né? Porque é muito pesado fazer o jogo a jogo. E aí um grande amigo meu, que inclusive tinha feito um curso de comentarista esportivo comigo em 2018, o Lucas Karasek, criou um podcast dele para falar do Campeonato Brasileiro e comentar as rodadas com um pouco de humor, que ele é muito, muito bem humorado e muito criativo. E aí eu gostei tanto do podcast dele, e ele já era um grande incentivador do meu, que quando eu vi o primeiro episódio dele, eu liguei para ele e falei, Lucas, porra, tô amarrado no teu podcast, você não quer participar do meu? Porque aí você fica com o clubista e o não clubista. E aí é o que ele topou de imediato, né? Então, desde o ano passado, o Lucas Karasek tá me ajudando demais no Morumbi Station a gente dar conta aí, né? Porque com essa pandemia, ficou maluco essa questão de jogo, né? Jogo quarta, domingo, quarta, domingo. E aí a gente consegue se revezar, na maioria das vezes a gente faz junto os bom, né, cara? É bom ter essa consegue, o outro flexibilidade, segura né? a onda e a gente consegue entregar alguma coisa para quem ouve. Pô, é bom ter essa flexibilidade, uma galera pra ajudar, né? Porque quer trazer conteúdo e tal, dia a dia, etc e tal, tá certo, Milton. Pô, bem legal, cara. Show de bola. Né, o conteúdo de vocês é bem legal mesmo, show de bola. É isso. Ô, Milton, fala uma coisa para mim, cara. Como que começou sua história com o Tricolor? Cara, Márcio, é curioso isso, porque o primeiro jogo que eu tenho na memória é a final de 86, né? Que foi disputada no começo de 87, aquele jogo antológico do São Paulo contra o Guarani. Certo. E eu entendia muito pouco de futebol. Com uma criança lá, acho que eu devia ter ali naquela época 7 anos. Não, 8. Ainda não era assim aquela... Eu não acompanhava tanto, né? Mas naquele jogo foi o jogo que eu me peguei grudado na TV com o meu pai. E o jogo por si foi um jogo alucinante, né? A torcida do Guarani já gritava o campeonato, já o estádio inteiro gritava na hora que o São Paulo faz aquele gol com o Careca no finalzinho da prorrogação. E aquele jogo ficou muito marcado na minha memória. De que ano você é, Milton? Eu sou de 78. 78, sou do boa. finalzinho de 78. Você sabe que você e algumas pessoas que a gente já trocou uma ideia aqui falaram que esse jogo mudou a chave do São Paulo na vida delas, cara. Ah, não, é um jogo assim, para quem antológico, não viu, né? Pega lá no YouTube e pega, nem que for os melhores momentos desse jogo, é uma coisa assim alucinante. Assim como tem um outro jogo que eu era muito bebê, que depois eu também fui procurar no YouTube, que é o jogo contra o Botafogo na semifinal, se não me engano, de 81, que quem viu aquele jogo transformou a vida de quem viu aquele jogo. Então tem os jogos antológicos, né? Esse de 86 é um deles. Mas curiosamente, depois eu vim a descobrir, até recentemente, eu tenho um amigo que ele tem um site que é Arquibancada ABC, que é o Gil do SPFcast, que é um outro podcast aí de São Paulo. E aí ele resgatou nesse projeto do Arquibancada ABC um jogo que eu lembrava de flashes na minha memória, mas eu não me lembrava onde tinha sido. E foi a primeira vez que eu estive no estádio de futebol com meu pai. E acho que é ali que eu acordei para futebol, sabe? Não necessariamente para São Paulo, porque a gente foi ver um jogo da seleção brasileira contra o Santo André. E essa era a minha primeira memória de torcedor de futebol que eu tinha, e eu não me lembrava onde era esse jogo. Por ter sido um jogo esquisito de Brasil contra Santo André, eu acreditava que era um jogo daquele Brasil de veteranos que existia antigamente, né? De Master, era né? jogo do Brasil mesmo. Passava na Band. Isso aí passava na Band. Mas não era, foi um jogo do Brasil mesmo, fez um amistoso com o Santo André e foi no Morumbi. Então, ali foi a minha primeira vez que eu tive no Morumbi e acho que foi a primeira relação com São Paulo num momento que eu nem tinha assim tanta consciência do que estava acontecendo naquele momento. E aí depois veio esse jogo de 86, que realmente de lá para cá eu me recordo de tudo. Mas seu pai é São Paulino, né? Família São Paulina. Família São Paulina, sim. Meu pai São Paulino, meu tio, os dois já falecidos, né? E
assim, desde que eu pequenininho, né, se falando muito de futebol, e assim, a grande herança que meu pai me deixou foi ser São Paulino, né? E os valores todos que ele me passou também, mas ser São Paulino foi algo assim que foi influência muito forte do meu pai e do meu tio, que eram dois São Paulinos muito fanáticos. E vocês frequentavam juntos o Morumbi, então? Não, cara, essa é a minha grande frustração da minha vida. Olha só. Eu nunca consegui ir com meu pai no Morumbi. Tirando essa vez que eu era criança, que ele levou a gente nesse amistoso, né? Porque nesse amistoso eu lembro que a gente foi com um amigo dele e o filho do amigo dele. E eu acho que eles só foram nesse jogo porque esse amigo era de Santo André e por ser um jogo entre Brasil e Santo André, era um jogo sem animosidade nenhuma. Porque meu pai, já assim no final dos anos 80, ele já achava que estádio estava muito violento. E ele simplesmente entendia que não era cabível ir com o filho no estádio. E eu comecei a frequentar estádio quando eu virei adolescente e comecei a escapar, né? Aí comecei a ir para o estádio, mas minha grande frustração foi não ter ido no Morumbi com meu pai. Essa, vou ter que acertar as contas com ele só quando eu partir desse plano. Caramba! Nossa, mas viu só o Ramalhão, é Ramalhão Santo André, né? É, O pessoal chama, né? Ramalhão. Pô, que jogo estranho, né, meu? Brasil e Santo André, isso aí eu não lembrava, não. Esquisito. Parece que foi 84 esse jogo. E dos jogos, cara, que você foi no Morumbi, Lembra. qual mais te marcou, que você assistiu lá ao vivo? Pô, Lá na arquibancada azul ou na amarela, não sei. Pode. Você pegou a época da arquibancada de cimento, né, meu? Peguei, nossa, mas demais. Já ralei muito o joelho naquela arquibancada, né? também. Um jogo que me marcou demais foi aquele jogo do São Paulo contra o time do Sierra, que foi numa quarta tarde no Morumbi. E União Espanhola. União Espanhola, que foi 4-3, se não me engano, né? 4-3 nas quartas de final da Libertadores de 94. Que foi um jogaço absurdo. O Morumbi já estava muito lotado, ainda caiu o portão da arquibancada e você ficava espremido dentro do estádio. 4-3, União. Com certeza foi o maior público que eu presenciei no Morumbi. Foi nesse dia por conta da invasão de quem ficou para fora sem ingresso. E um jogo que me marcou demais. Agora, a final de 98 me marcou demais pelo perrengue todo que eu passei, né? No primeiro jogo eu cheguei, tomei pedrada no carro, eu e meu amigo, tomamos pedrada, que a gente pegou a Jorge Saad, e era a entrada da torcida do Corinthians, que a gente tinha ido num churrasco de uns amigos do trabalho lá perto. Eu me perdi dentro do bairro do Morumbi, e a gente entrou com o carro na Jorge Saad, a torcida do Corinthians já começou a jogar pedra no carro na hora que viu a gente com a camisa. Aí a gente conseguiu escapar, porque um policial lá apareceu e conseguiu conter a multidão lá. Aí a gente passou esse perrengue, entrou no estádio, tomamos uma chuva no primeiro jogo absurda. Fiquei ali na antiga Geral, na Geral Vermelha, embaixo da Gaviões. Nossa. Os caras passaram o jogo inteiro tentando acertar saco de coisa nos São Paulinos que estavam no setor ali. Só que chovia muito, então não acertavam nada, só tacavam e não chegava nada. Coisa não, saco de mijo, né? Exatamente. Copinho de mijo, né? Aí o São Paulo perdeu aquele jogo. Né? 2-1. Gol do Marcelinho de cabeça, se não me engano. E aí no jogo da volta, foi o dia que deu tudo certo, né? A gente chegou... O dia tava lindo, o Raí voltou, o São Paulo jogou pra caramba, o França e o Denilson arrebentaram com a partida, e foi aquele título bem emocionante, né? A gente vinha de uns anos sofridos, depois da grande era do seu Tele, a gente teve um período de seca, e esse título marca o final daquela pequena seca, né? É isso aí. Então foi uma explosão, seca assim, que veio Parreira pro São Paulo. 97 a gente perde o título porque o Ronaldo não cortou a unha e o chute do França não entrou. E aí, no ano de 98, deu tudo certo. E aí, depois desses dois jogos, eu estive na final contra o Atlético Paranaense e tal, mas nem foi tão emocionante. O jogo emocionante mesmo é aquele São Paulo e Rosário Central, que terminou em pênaltis com o Rogério pegando e batendo. Esse é o jogo do meu coração, assim. Esse jogo, eu acho que a emoção que eu senti aquele dia, nem título eu senti, cara. O mesmo do Caio.
E a gente trocou uma ideia aqui semana passada. Aquele jogo é alucinante. Não, aquele jogo também foi pra cardíaco, teste pra cardíaco, né, meu? Aquele jogo foi muito emocionante, nossa. Tem final que não é tão emocionante como os jogos do campeonato em si, né? Tem. Essa contra o Atlético também na final é emocionante, o jogo meio fácil, né, meu? O jogo resolveu rápido, né? Então, resolve rápido. Resolveu rápido, assim. Foi que nem quando o São Paulo ganhou o tricampeonato no Morumbi, do brasileiro, o Triexa, né? Que, se não me engano, foi o América de Natal que esteve no Morumbi. 2007. Não foi um jogo tão lindo, tão emocionante, mas foi um jogo, o Morumbi tava lindo. O Morumbi tava lindo aquele dia, mas... Foi um jogo quase que festivo, né? Foi um jogo, mas exatamente. Então, assim, foi aquele tipo de jogo que você guarda com carinho de ter estado, mas não foi exatamente pela emoção, foi porque tava muito bonito o estádio, o clima tava muito bom, muito propício. Foi nesse jogo que foi lançado o projeto do Morumbi na Copa. Os caras entraram com umas bandeiras verdes e amarelas. Foi a partir daquele jogo que o Juvenal lançou o projeto do Morumbi na Copa de 2014. Moiou. Não, desculpa, Marcelo. Não só aproveitando o gatilho, falando de jogo fácil, quando se resolve não é tão emocionante, sendo final, é igual a gente ir para Mundial, né? Já chega, a gente já sabe que vai ganhar, não dá nem emoção, né? Já outros times aí. Eu acho que essa era acabou. A era sem emoção. Ali em 2005 ela já tinha acabado, porque foi com bastante emoção. Eu acho que cada vez mais difícil um brasileiro ganhar Mundial, cara. Falando sério, tá um abismo muito grande. Agora ferrou mesmo, né? Mas esse negócio de emoção, você não acha que os pontos corridos, eles tiram um pouco dessa emoção, cara? Porque o mata-mata é muito mais emocionante, uma final, né, velho? Sim. Porque os 3 brasileiros seguidos foi do caralho ganhar. Mas nenhum foi tão emocionante quanto ganhar uma final de Libertadores, passar, porque é diferente pra cacete, né, velho? Que a emoção se concentra, né? Eu acho justo pra cacete o campeonato em pontos corridos, ganha o melhor, não tem jeito. Mas não tem emoção, que nem agora, velho. Tá definindo o campeonato, beleza. Não é emocionante, né, velho? Bem que agora não tá definido, cara. É o menos definido para o flamenguista e o Colorado tem emoção, né, cara? Tem emoção, Pra gente que tava 7 pontos à frente e tomou pau, aí é depressão. Pra gente incompetente não tem emoção, né? Em 2008, quando o São Paulo tirou aquela diferença monstruosa do Grêmio, foi emocionante pra cacete, pô. Foi mesmo. Mas assim, concordo com o jogo. Foi 3-1, 3-1 contra o Márcio, tá tudo certo, o projeto continua em outro nível. Continua mantendo, porque assim, então, é o seguinte, cara. O esquema do Santo Papo é todo mundo discordar do Márcio. Tá todo mundo discordando, tá tudo certo, segue o jogo. Isso. Não é isso, Gui? É isso aí. Tá certo, boa. Ô, Milton, deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade. Você pegou uma fase do São Paulo aí sensacional, né? Você pegou o São Paulo do Cilinho, você pegou o São Paulo do Tele, você pegou o São Paulo do Muricy, né? Então você é um privilegiado. Claro, herança aí do seu pai, do seu tio, você falou, né? O São Paulinismo e tal. Mas você concorda que, por exemplo, para a molecada de hoje, é muito mais difícil escolher o São Paulo como time por conta dessa fase, ou você acha que não tem nada a ver? O time vem do coração ou da família? Cara, acho que tem muito a ver. Tem muito a ver, porque uma má fase nos anos 80, nos anos 90, era você ficar 1-2 anos sem ganhar. É isso aí. E você ficar 1-2 anos sem ganhar, você segura teu moleque. Você segura, você fala, calma, o que vai acontecer? E acontece. Agora, essa geração de agora, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo no último jogo do São Paulo. Meu irmão veio aqui em casa, o São Paulo jogando contra o Atlético Goianiense. Primeiro tempo a gente viu aqui na TV da sala. Meu filho tem 5 anos. Certo. E meu filho assiste jogo comigo, mas é mais para estar comigo do que por ainda interesse direto no que está rolando. Ele não se fixa 90 minutos no que está acontecendo, até porque essa molecada hoje pega o YouTube e vai mudando de vídeo a cada 2, 3 minutos. Assim. Aí, no primeiro tempo a gente viu, eu, meu irmão e meu filho. Aí acabou o primeiro tempo, meu filho queria mostrar um jogo lá que ele joga de PlayStation pro meu irmão. Olha lá. E aí a gente colocou na televisão o Minecraft pro meu filho mostrar o jogo. E eu assisti o segundo tempo na TV digital do celular. Uhum. Aí, beleza.
Aí São Paulo perdeu o jogo, eu fiquei quietinho aqui, meu irmão é corintiano, eu fiquei quieto na minha. Aí, no outro dia eu fui buscar meu filho na escola, tô voltando de carro, meu filho fala assim, papai, quem ganhou aquele jogo lá de ontem? Putz. Aí eu falei para ele, filho, o São Paulo não ganhou. Papai foi dormir cedo, nem viu o resultado. Ô, Milton, tinha que assim, ter falado assim, o São Paulo ganhou do mentir, tá ligado? Barcelona. Eu não quis mentir para ele, eu só falei assim, pô, filho, o São Paulo não ganhou. Aí ele falou, pô, papai, tô ficando triste com o São Paulo. Porra, e ele ainda nem é essa criança louca por futebol, sabe? Uhum. Porque eu tenho outros amigos que têm filhos e essa paixão assim maior, ela vem com 7, 8, 9 anos, né? Essa idade que forma, né, o torcedor. E nessa idade já tá falando que tá ficando triste com o time, tá ligado? Pô, eu acho que vai ser uma missão formar meu filho São Paulino e não contar com o feedback com a retaguarda dos resultados do time, sabe? Mas então eu não tenho dúvida que é mais difícil. Eu acho que quem hoje tem um filho aí com 10 anos e é São Paulino esse filho, tá de parabéns, porque é pelo amor de pai para filho mesmo. Pelas histórias que conta. Mas você não acha também que o futebol de hoje, essa globalização, a questão do próprio PlayStation, dos videogames, a questão de jogo na TV, de campeonato europeu, também influencia muito a molecada a não gostar muito dos times do país, cara? Cara, é que é foda, né? O moleque pega no meio da tarde, assiste um jogo de Champions League e a gente sabe que é outro esporte. É outro esporte, cara. Você vê um jogo de Champions League, é foda. Pô, você tava falando dos melhores jogadores do mundo, geralmente o jogo é bom. Aí você chega à noite, o moleque já tá meio com sono, aí entra o Brasileirão, às vezes tem jogos incríveis, mas assim, não é a regra. Não. E aí, realmente, é uma baita... a atenção dessa molecada está sendo muito disputada. Tanto que a indústria dos games aí faturou mais do que a indústria do cinema no ano passado. Então, você vê o tamanho do problema para os times de futebol. Eles têm que ter ações voltadas a formar essa molecada, a fidelizar essa molecada, porque a atenção dessa molecada está sendo disputada por todo mundo. E se você pegar as grandes ligas europeias, você pega a La Liga, você pega a Premier League, eles já se ligaram nisso. Eles já estão fazendo um trabalho de tentar aproximar as crianças mais do campeonato deles do que os outros países mesmo fazem. É comum, né? Você pegar moleque hoje aí que ele fala que ele torce pro São Paulo e pro Chelsea. Sim. São os dois times dele. E você sabe qual é o Chelsea, cara? Sabe qual é o problema disso, Gui? Que no futuro ele vai comprar uma camisa do São Paulo e uma do Chelsea. Exato. E anteriormente ele teria comprado 2 do São Paulo, entendeu? É isso aí. Então o clube está dividindo a renda dele, o potencial de renda dele, com um monte de coisa. Ele divide com games, ele divide com outros esportes, ele divide com o próprio futebol de ligas melhores cuidadas, assim. E o mais louco é que também, que nem a nossa geração, cara, falava assim, eu sou São Paulino e acabou, não torço para mais nenhum time. Agora já tem uma geração que fala, eu sou São Paulino e Real Madrid. E o cara não tem constrangimento em falar isso. É uma geração que isso é normal. E na minha cabeça não entra, tá ligado? A gente gravou o último programa, o penúltimo programa, e tem nos comentários, até do Nilão, um abraço pro Nilão, ele falou, meu filho, cara, ele joga bola na escolinha do Santos, tô tentando fazer ele ser São Paulino, porque ele é São Paulino, mas ele torce pro Barcelona, cara, e o time, pra ele só tem um time, é só o Barcelona. Então. Ele é Barcelona, quer comprar a camisa do Barcelona, é só o Barcelona, fenômeno e difícil acabou. Da gente entender, mas o que tá acontecendo, tá acontecendo. A gente cresceu com o Paulistão de 6 meses, né? Então, tudo demorava para acontecer. Você comprava o jornal para saber uma notícia. Hoje é tudo rápido, né, cara? Comprava o jornal, a placar para ver a matéria. Não faz muito tempo aí, faz o ano passado, ou retrasado, São Paulo estava na Libertadores e eu vi o comentário de uma menina de 15 anos no Twitter. Ela se intitula São Paulino e torcedora do Real Madrid. Tem até aquela Rala Madrid lá, aquelas coisas. E aí ela colocou assim, o Real Madrid tá forte e o São Paulo vem bem na Libertadores. Se os dois forem pro Mundial, eu tô tranquilo, eu vou ser campeão do mesmo jeito. Essa é a pegada da molecada de hoje. Sim. E assim, é difícil de assimilar, mas é uma realidade. Não, a gente pode até...
A gente pode até linkar com a história que a gente estava falando do Mundial, que não tem mais nenhum sul-americano que ganha, né, cara? E isso é mais uma coisa que dificulta, porque o último que ganhou, infelizmente, foi o pequeno time de Itaquera, né? O último que ganhou. O Small. Nunca mais ganhou, são Porque 8 pegou o anos. São Caetano inglês, né? O azulão. O azulão da terra da rainha. Já tá difícil um sul-americano ganhar um Mundial. Aí vai o Palmeiras representar a América do Sul, aí Tá de fudeu, né? brincadeira. Nossa, graças a Deus, velho. Mas eu acho que o Tigres vai engrossar mais pro Bayern do que o Palmeiras engrossaria, viu? Eu Time tô, bem torcendo, arrumado. eu tô torcendo agora pro Bayern perder para pegar o Palmeiras na semi. Essa é engraçada. Essa é engraçada. No terceiro lugar, no terceiro. O duro é se eles ganharem do Bayern, eles vão protocolar fax, né? Vão falar que eles ganharam do Bayern, então eles são campeões. Né? Eles inventam títulos, né? Ô, Milton, fala pra mim, nesses anos aí de São Paulo, qual é o seu maior ídolo, cara? Você é da mesma geração que a gente aqui. Eu sou de 81, caí de 81. O Guia de que ano você é aí? 86. 7,6. O Gui que é o mais novinho, o Gui é o menino da turma. O Gui foi o cara que eu e o Márcio levamos pro estádio no primeiro jogo dele. Entendeu? Fizemos esse moleque São Paulino. Cara, eu sou de 86, né? Eu nasci campeão brasileiro, né, cara? É isso aí. O São Paulo foi campeão em 87, mas campeão brasileiro. É o menudo. É o nosso Rick Martin aqui. Na época que a gente nasceu, não precisava nem esforço para virar São Paulino, era normal. O primeiro jogo no estádio foi aquela volta do São Paulo no campeão do mundo, quando pegou o nosso velho e bom freguês sem Mundial. 2-0, né? Ganhou na ida e ganhou na volta. Ganhou na ida e ganhou na volta. É isso aí. Boa. Foi 2-0 e 4-2, não foi? Agora não lembro qual foi a ordem. 2-1 e 4-2. Que, pô, aquele jogo eu guardava uns recortes de tudo que saía do São Paulo, eu guardava os recortes, né? Eu lembro da Veja daquela semana que a capa era paz e festa é com eles. Aí tinha a foto da torcida, assim, porque era um momento muito iluminado, né? Nossa, cara, eu guardo ainda as placares, tá ligado, Milton? Saía com o São Paulo campeão, cara. Eu tenho na casa do meu pai uma porrada de placar. Tem uns posters também. O mundo é de São Paulo. Tem aquela Que bom que você guardou, que tá difícil isso aí de novo. Não, isso aí, cara, você tá louco. Isso daí deve valer milhões hoje. Nunca mais você vai achar. Mas peraí, o Milton não respondeu o ídolo dele, velho. Então, cara, aquela foto foda do Raí. E os o Gui aqui tá Faustão hoje. O Gui não deixa ninguém falar aqui hoje, ó. Porra. Não, pode falar, Gui. Não, tem aquela foto do Paulista de 92 lá com o Raí sendo cercado por 5 jogadores do Palmeiras. Aquela foto é foda. O fotojornalismo daquela época era fantástico. Era fantástico. Contava muita história através de foto, assim, porque tipo, eu lembro que a primeira vez que eu passei em frente ao Morumbi, eu, criança, né, a gente ia na casa de um parente, passamos só na porta, eu chorei, bicho. Porque era tão longe. Eu morava em São Bernardo, né? Eu achava tão longe o Morumbi. Para mim era uma realidade tão fora da minha realidade ir pro Morumbi que então era muito jornal, era muito foto, o jogo você ficava ansioso quando ia passar na TV. Mas vou responder tua pergunta. Cara, apesar de ter visto assim o São Paulo do Cilinho, o São Paulo do Tele, o meu grande ídolo é o Rogério Ceni mesmo. Porque não é só pelos títulos, é pelo tempo que ele defendeu o clube e a forma que ele defendeu o clube. Mas isso sem desmerecer o Careca, sem desmerecer o Miller jogador, sem desmerecer o Raí mesmo, e nossos grandes jogadores. Agora, para dizer a verdade, se eu fosse falar assim, mas acho que o seu Tele fica até acima nessa prateleira aí. Porque eu acho que o seu Tele mudou o São Paulo. Então, se puder falar alguém que não foi jogador, é o seu Tele. Pode. Pra mim, o seu Tele, ele... até o Rogério Ceni é fruto do seu Tele. Porque foi ali com o seu Tele que o Rogério teve o comecinho de abertura, jogando no expressinho, né? Então, o Tele Santana para mim, é o maior ídolo do São Paulino. Agora, dentro de campo, para mim, é o Rogério mesmo, pelo tempo que defendeu a camisa do São Paulo, com a qualidade que ele defendeu e com a dedicação que ele defendeu. Legal essa visão. O Rogério indo para outro clube, o Flamengo mesmo agora, a idolatria baixou um pouquinho ou continua a mesma, Milton? Cara, eu acho que não, porque eu acho que a gente tem que separar as coisas. Você conseguiu fazer a separação?
o Rogério treinador do Flamengo não é meu ídolo. O meu ídolo é o Rogério que jogou no São Paulo. É o jogador Rogério Ceni. O técnico Rogério Ceni, para mim, está na mesma conta do pai Rogério Ceni. Eu não conheço. Então, quando ele estava no São Paulo, eu consegui associar a idolatria, mas mesmo assim, não deixando de observar que agora ele é técnico, é outra função e é outro caminho, outra história que ele tem que construir. Uhum. Claro que ele tem o histórico pesando a favor dele quando ele era técnico de São Paulo. Mas o Rogério fora do São Paulo, cara, para mim, guardadas as proporções, é como o ex-jogador que foi fazer outra coisa na vida. Não me interessa, entendeu? Tipo, para mim é adversário. Vai jogar contra o São Paulo, adversário, um teste de idolatria. E até eu acho interessante, às vezes, a gente ficar até distante dos nossos ídolos, porque às vezes você se aproxima, você se assusta um pouco, às vezes se decepciona com algum aspecto. Nem agora recentemente, quando ele deu uma declaração numa entrevista pós-jogo, querendo insinuar que o São Paulo estava sendo favorecido por arbitragem, para mim, não afeta a idolatria pelo jogador Rogério, mas em relação, se fosse ele ou se fosse um outro técnico de outro time falando aquilo, para mim o desprezo é o mesmo. O cara estava tentando justificar uma dificuldade da tabela momentânea, inventando um factoide que teoricamente era para a gente ser campeão. Mas eu fiquei meio bravo com o Milton. Eu fiquei meio puto, mano, quando ele falou isso, sabia? Sim, fiquei meio fudido, sim, exatamente. Cara. Eu falei isso é legal, não é porque a gente... Caramba. Não é porque o cara é nosso ídolo que ele não vai deixar a gente puto. O cara não é perfeito. O cara não é perfeito. Uma coisa que eu acho que esses tempos atuais trouxe pra gente, né? Essa coisa de a gente ver o que acontece no mundo inteiro, de mídia social e tal, a gente vê que quando a gente era criança, a gente colocava esses caras num pedestal de seres perfeitos, super seres. Não são, cara, são caras que erram como todos nós, trabalham como todos nós e tiveram uma carreira maravilhosa e foram muito exitosos. E por isso merecem reconhecimento. Agora, é ruim jogar contra ele? É ruim. Mas não é o primeiro ex-ídolo que a gente jogou. Se o seu Tele não ficasse doente, a gente ia ter visto ele treinando no Palmeiras. É, isso aí. Porque ele estava acertado, né? E ele não ia deixar de ser o nosso ídolo eterno, porque ele treinou o Palmeiras um pouco. Assim como o Muricy não deixa de ser nosso ídolo, porque foi campeão da Libertadores com o Santos. Exatamente, um ótimo exemplo, cara. O cara tem que analisar enquanto o cara tá no São Paulo, né, meu? Pedro Rocha jogou no Palmeiras, Dario Pereira jogou no Palmeiras, isso aí não tem nada a ver. Mas tem gente que acha que o Cafu não é ídolo, velho, porque foi jogar no Palmeiras. E hoje estava lá, e meteu a hashtag ainda Palmeiras. Mas eu acho que não é ídolo. Pra mim não é. Então, pra mim não é Denilson, não é ídolo. Rival, o Cafu não é. Eu acho que não é por jogar em rival. É pela maneira que as pessoas se comportam nos rivais, tá ligado, velho? Exatamente. Eu acho, cara, porque assim... Ele não pode ser ídolo do São Paulo e do Palmeiras. Não, pra mim não. Se alguém pode, pra mim não. Eu acho que pode. Pra mim, o Danilo é um cara que ele é ídolo no São Paulo e no Corinthians. Se você tirar a birra dele ter sido campeão com os caras e olhar só pro que ele fez aqui ele é ídolo. E o torcedor do Corinthians é a mesma coisa. Se o torcedor do Corinthians olhar pro que ele fez no São Paulo, ele não vai ser ídolo lá. Mas se ele só olhar pro que ele fez no Corinthians, ele vai ser ídolo lá. Vai ser mesmo. Eu acho que aí é mérito do jogador. Mas cara, eu acho nessa, o Danilo, jogador muito maior que... respeito de duas torcidas desse tamanho, é mérito do jogador. Sim. Se o torcedor tiver a frieza de olhar desse jeito e tirar a paixão, né? Consegue entender, com certeza, velho. Mas eu muitas vezes... Teve aquela questão do jeito que ele saiu, né? Mas, Milton, eu acho que nessa, assim, pra mim o Danilo é um baita jogador que passou pelo São Paulo. Que ídolo pra mim é um cara que se identifica muito, tá ligado? São poucos os caras que eu considero ídolo, pra mim, na minha prateleira de ídolo do São Paulo. Sim. Aliás, o Danilo tava na seleção ontem do Hashimoto, hein? Então, mas assim, o Danilo é um baita jogador. Só que o Danilo, pra mim, ele tá acima de Cafu e Denilson, porque ele foi um cara que nunca ficou metendo pau no São Paulo ou contra a instituição, igual esses caras já fizeram, tá ligado? Eu não curto essa parada, velho. Que o Denilson é palmeirense porque a diretoria foi filha da mãe com ele. O Cafu diz que é palmeirense, o melhor Palmeiras de todos os tempos. Aí agora fala que é São Paulino de novo. Aí vai pro Mundial, vai Palmeiras, entendeu?
Ele sempre, Não, ele então sempre isso foi profissional, já vira né? personagem, né? É. Isso que o Denilson faz é personagem. Ele é um personagem, ele vai um pouco de encontro ao que ele faz na televisão, né? Porque ele é um cara, um showman praticamente. Uhum. Então não dá nem para levar a sério o que ele fala. Ele tá tirando uma onda para levantar o engajamento dos programas dele. Mas, por exemplo, o caso do Danilo eu acho que é muito emblemático. Porque quando ele volta para o Brasil, ele dá a oportunidade para São Paulo. É isso aí. E o Juvenal não quis. Porque o Corinthians ofereceu mais e o Juvenal falou: não vou entrar em leilão. Aí ele falou: tudo bem. E você falou que a prioridade era de vocês, eu tô te avisando. Se você não quer pagar, eu vou para lá. E ele foi. Mas nem por isso ele deixou ele não faltou ter com o respeito, o carinho, mas, assim, né? ficou um negocinho, foi quando ele não foi no jogo de despedida do Rogério, que foi uma atitude pequena, mas ele foi como convidado? ele ainda era jogador profissional, até entendo. Ah, ele foi convidado. Foi. Ele foi convidado e faltou. Mas ele estava numa situação difícil também, né? Que ele tinha contrato com o Porque ele era profissional e estava com contrato com um rival, né? É difícil demais. Né? Agora, você pega o jeito que o Cafu saiu do São Paulo, aí eu acho que realmente a idolatria abala, entendeu? Ô Milton, você falando, o Cafu saiu do São Paulo, falando que como começou o Morumbi Station e tal, vendo a saída do Diego Souza, enfim. Você conseguiu, cara, nesse tempo aí de programa e todas essas suas análises, descobrir um pouco essa parte jurídica do São Paulo, se entra e sai, esses jogadores que entram, a gente não sabe de onde vem, os caras que chegam, a gente também não sabe do que aconteceu. Tipo, o próprio Diego Souza saiu, como você disse, de forma estranha, o Pato recentemente saiu também. O que você achou de tudo isso que você descobriu, do que você foi atrás? Esses intercâmbios, né? Agora estão falando que o São Paulo tem um intercâmbio com outro time dos Estados Unidos. Tem umas coisas esquisitas, né? Qual é a tua análise aí, Milton, nesses Cara, 3 anos agora que vai dar de... Caê, na verdade, não dá para cravar nada, porque os contratos são uma caixa de Pandora lá, né? Uhum. As comissões eram variadas, o que se sabe é que, na maioria dos casos, comissões acima do mercado, né? Uma comissão mediana de mercado de futebol hoje é 12% numa transação. E a gente sabe que várias transações foi bem mais que isso. E isso é um dos motivos que o São Paulo hoje está fundado em dívidas. Então, assim, não sendo específico, mas o que acontece no São Paulo, e eu acho que ainda acontece e isso precisa mudar, é que os processos internos eram muito centralizados na figura do presidente. Então, basicamente, sabia do que se passava presidente e diretor jurídico e diretor de futebol. E isso não era acompanhado por ninguém. Por ninguém. Era tratado como um verdadeiro segredo de negócio do clube, e isso não ser acompanhado por ninguém dá margem a uma versação do dinheiro do clube. E aconteceu muito isso. O dinheiro foi muito mal administrado, São Paulo fez péssimos negócios. Tem um emblemático aí que eu acho que é um exemplo do que o São Paulo se sujeitou nos últimos anos, foi quando o São Paulo libera o Luan para a seleção de jovens, para o amistoso, e joga o jogo decisivo de Libertadores com o William Farias, que ele tinha acabado de contratar para ser a solução para um problema que ele mesmo criou. Eu não entendi a entrada daquele cara nesse jogo, cara, até hoje. Então, e o cara, depois de 3 jogos, é vendido. Isso daí foi o puro suco da administração do São Paulo. Você faz um jogador excelente em casa, você libera ele para um amistoso em seleção, e aí você traz um cara que mal estava entrosado com o time para jogar um jogo daquela importância, um cara que era cabeçudo além de tudo. Então, porra, aí assim, na verdade passa muito pela decisão ser muito pessoal lá dentro, e o conselho de administração, que foi criado com a finalidade de ser o órgão que auxilia nessa tomada de decisão, que está por dentro, que fala, peraí, esse órgão foi totalmente omisso na gestão do Leco. Né? Existe esse órgão até lamento muito. Porque... Além dessas coisas administrativas, aquela parada do Aidar também mostrou muita coisa que com certeza já acontecia outras vezes e colocaram agora, na gestão dele que apareceu. Você também não acha isso? Naquelas comissões do Aidar. Com certeza, né? Assim. Acho que desde ali
estava degringolada a situação, né, administrativamente. Que loucura, né, cara? Desde ali, a gente está falando em 2013, 2014. Mas você acha que já vinha do Juvenal, já, velho? Já vinha. Já vinha assim. O Juvenal também era assim. A única diferença é que o Juvenal sabia trabalhar no mercado do futebol. Entendeu? E não é porque e era uma coisa que foi por aprendizado de tentativa e erro, né? Ele tinha sido diretor de futebol do Marcelo Portugal Gouveia e tinha sido um ótimo diretor, e ali ele pegou um pouco do traquejo de fazer um negócio bom, de entender quando valia a pena investir num jogador, que ele investia na baixa. Ele não trazia grandes ídolos, ele só trazia os grandes ídolos isso era quando ótimo. era na certeza. É isso aí. Ele Na não baixa, fazia aposta milionária com um cara que não era certeza. ou ele trazia jogador com fim de contrato, né? Para não pagar nada. O São Paulo foi o primeiro a aproveitar a Lei Pelé, né? Não é? Fala, Gui. Bia. Deixa eu fazer uma pergunta nesse tema mesmo, assim. A gente vê o inconformismo do Milton compartilhado por todos nós com essas administrações aí ridículas do São Paulo, né? Não sei se você é sócio, se você não é, você nunca teve vontade de se tornar sócio para tentar lá dentro melhorar isso, porque a gente sabe que assim, o que manda ali dentro são os caras, são os sócios do clube, né? Do clube social, né? Do clube social. Você já pensou, não sei se você é sócio, se você não é, você já pensou em se tornar sócio para tentar mudar isso lá dentro, meu? Cara, eu comecei a pensar muito nisso no ano de 2019. Primeiro porque finalmente cheguei numa condição que talvez eu conseguisse comprar o título nas campanhas que eles fazem de final de ano, que melhora o valor. Em 2019, eu me aconselhei com vários amigos, alguns que já eram sócios, e acabei optando por não me associar, porque o pessoal falava tanta coisa complicada da relação política lá, que para eles a balança frequentar a parte social e lidar com essa questão política era negativa e os caras não recomendavam, né? Então, em 2019, eu não me associei. Aí, agora, no final de 2020, na última semana de 2020, eu me associei. Aí, assim, era um sonho meu de infância ser sócio do São Paulo, porque assim, eu sou completamente apaixonado pelo São Paulo. E pessoalmente era uma meta quando eu comecei meu primeiro emprego, ainda estagiário. Eu falei, um dia eu vou conseguir comprar um título do São Paulo. Que legal, e aí, parabéns, hein, bicho? Parabéns, mano. Obrigado. Aí teve a oportunidade, estava tendo uma campanha com valores, com desconto bem legal para comprar o título em dezembro. Aí um grande amigo meu, que é o Felipe Magani, ele tinha um título que era do filho dele. Ele colocou esse título à venda, e quando eu vi o anúncio, eu liguei para ele e falei, cara, você já vendeu? Não vendi. Falei, então eu quero ficar com o título. Aí estou sócio lá, desde agora do final do ano, né? Na verdade, mesmo desde janeiro, porque em dezembro eu fiz a transferência do título, mas eu só consegui levar tudo que precisava de documentação no começo de janeiro. Inclusive, hoje foi o primeiro dia que eu fui no clube. Que legal. Eu fui dar uma passeada lá. Olha que legal. Para sacar o clube no final de semana, né? Que eu ainda não tinha estado lá no final de semana. E, assim, na verdade, eu gosto de bater uma bola, então é algo que eu já queria me associar a algum clube aqui da cidade para poder ter um futebol mais regular. Até porque você mora minhas próximo turmas do Morumbi, cara? Hã? Mora próximo do Morumbi? Não, agora eu tô morando em Diadema, né? Mas meia horinha eu tô lá. Na terra do Denilson. Exatamente. É isso aí. E assim, um dos objetivos é que eu gosto de bater uma bola, e minhas turmas de futebol estão paradas já desde fevereiro do ano passado, nos lugares que eu jogava. E aí eu falei, vou me associar para tentar jogar uma bola e tal, né? Tentar me manter ativo. Boa. E essa questão política, cara, o sistema lá no São Paulo, ele é muito amarrado, sabe? Sim. Você precisa de 2 anos para ter direito a voto. Você precisa de 8 anos para ter direito de ser votado para algum cargo. Então, é uma das coisas que precisa mudar no clube.
Porque você esperar o cara ter 8 anos de associado para poder ser votado, você torna a renovação muito lenta. É isso mas aí. Porque você imagina que o cara que comprou o título do São né, Paulo cara? não é um cara muito jovem, não é um cara de 20 anos. Mas o Marcinho não é só eles, qualquer sistema, velho. Eles não querem perder a renovação causa tremor, velho, pra quem tá lá dentro, entendeu? Até o próprio Palmeiras é assim e a tia Leila tá mudando isso lá, Qual cara. que é o segredo do dinheiro. Palmeiras, hein, velho? Qual que é o segredo? Agora, deixa eu até contar uma coisa para vocês, né? Nessa do ano passado eu estar pensando no assunto, teve a eleição, né? E aí eu conheci um grupo lá dentro, né? Que é um grupo político pequeno ainda, bem pequeno, mas bem jovem, que se chama Nova Força. Aí eu fiz um episódio de podcast com eles para entender por que eles estavam apoiando. É do Felipe Magani esse grupo, não é? Então, Magani que me apresentou o grupo, né? Mas depois conheci várias pessoas do grupo, né? Certo. E aí eu fiz um episódio de podcast com eles para entender o que eles propunham. E aí acho que isso influenciou muito também eu me associar, porque é muita gente jovem, muita gente que conhece bem das suas respectivas áreas de atuação e que tem ideias assim que vão de encontro ao que eu imagino, né? Profissionalização, trabalhar com equipes mais capacitadas em todos os setores para o clube gerar mais receita, tentar que o sócio-torcedor tenha direito a voto, que eu acho que é uma coisa absurda em pleno século XXI. O São Paulo não considerar que o seu sócio-torcedor possa ser parte do processo de escolha de quem dirige o clube tem que vir para essa modernidade. Então, várias ideias bateram, sabe? Aí foi um dos fatores que eu falei, bom, eu vi uma luz no fim do túnel. Aí eu falei, bom, diante dessa luz no fim do túnel e da oportunidade de ingressar no final do ano, decidi ingressar. Espero que só que eu acho que é uma coisa de médio e longo prazo, porque o sistema lá é muito fechado, né? Muito fechado. Tanto esse grupo, por exemplo, nem pôde lançar um candidato próprio, porque o estatuto exige que para você lançar uma candidatura própria, 50 conselheiros têm que assinar a candidatura. Esse grupo não tem 50 conselheiros para assinar a candidatura. E aí você vê como já engessa. Aí você pega um grupo jovem, não há movimento, né, cara? Com ótimas ideias, mas que tem que fazer o apoio a uma candidatura que eu particularmente não... Tem que chegar no Centrão, ser amigo do Centrão tricolor. Não, mas o pior é que quando o cara, o Casares se elegeu com uma proposta, várias propostas, que parecia que seria inovador, que faria a coisa certa, com profissionalização do futebol, etc. Mas agora você já vai vendo na prática que não é bem assim, né, cara? É que eu acho que esses caras políticos, mas o Casares sempre foi subalterno às famílias que mandam São Paulo. Eles falam de uma forma bonita de se fazer a mesma coisa. Exato. Dando a gente entender que vai mudar, né, Gui? E outra coisa, o São Paulo, o Milton vai vivenciar isso hoje, agora na prática lá. O São Paulo é comandado pelas mesmas famílias há décadas. Né? Então, o que acontece? O Júlio Casares ele foi um cara que se associou principalmente ao grupo do Juvenal Juvencio, né? Para quem não sabe, o apelido do Júlio Casares em determinado momento era Pitbull do Juvenal. Pitbull do Juvenal. Por isso que o Julinho mexe com cachorros? Não sei, né? Mas e você sabe que a filha do Aidar também mexe com cachorro, mas aí é outra história. Beleza. A questão é a seguinte, o Júlio Casares, ele propriamente não é um daqueles quatrocentões, né? Cuja família está no São Paulo há décadas. Mas ele se aliou a ele e chegou no poder através desse método aí de agradar tal, e tudo mais. Sim. Mas quem conhece um pouco dos bastidores do Clube Social de São Paulo sempre soube que o Júlio Casares jamais colocaria em prática essa autonomia toda que ele pregou durante a campanha. Também acho. Super difícil mudar. Tem 9 conselheiros já ligados ao futebol, né? E a gente tem um mês de gestão. Sendo que os caras trouxeram um executivo de mercado que, em vez de ser o head de uma área, ele vai ficar subalterno a um conselheiro que nem podia estar exercendo o papel na gestão executiva que ele vai exercer, porque o estatuto veda
que alguém da gestão executiva seja conselheiro. E era então, ou ele abre mão de ser do... conselheiro, ou ele abre mão de ser da gestão executiva. Era... Mas mesmo que ele não fosse conselheiro, não faz o menor sentido alguém de mercado responder a alguém que não é um especialista em futebol, sendo que a gente precisa de uma nova visão de futebol, do futebol negócio, para que o São Paulo alavanque todas as suas potencialidades de renda aí e seja mais competitivo, né? Não, e muita gente anda falando isso porque era uma das promessas do Júlio, não misturar as coisas, né? Sim. Os conselheiros e tal, junto com o futebol. E já promessas de campanha. O que eu acho do Júlio, cara, o que eu acho que do Júlio é assim, o Júlio ele tem uma vivência de corporativo boa. Só que para ele fazer história no São Paulo, ele tem que romper com esse modelo que elegeu ele. E isso não significa trair o grupo dele. Significa simplesmente sentar com os caras numa mesa e falar, gente, eu agradeço todo o apoio de vocês, mas agora é comigo e com a equipe de profissionais que eu vou trazer, porque a gente vai ser cobrado por isso. Mas você tem esperança que isso vai acontecer, cara? Cara, na verdade, eu não acredito muito. Esperança eu tenho, eu sou um cara esperançoso. Porque eu acho que se ele parar e botar a mão na consciência dele, Márcio, ele vai ver que ele só vai fazer história no São Paulo se ele fizer isso. Se ele seguir o modelo que o Leco seguiu, ele não vai fazer história no São Paulo. E sair do São Paulo como o Leco saiu, pela porta dos fundos, não é legal para a biografia de ninguém. Mas o Milton, só te cortando um pouco, mas você não acha que esse fazer história para esses caras talvez não seja muito relevante? Porque na posse do Júlio, o Leco saiu aplaudido do palanque, cara. Não, é uma tristeza. Foi absurdo, né? Quando você vê o auditório cheio e todo mundo aplaudindo o cara e achando que o que ele fez foi super legal. Sendo que o cara deixou o clube mais endividado, né? Eu não conheço essas pessoas, sabe, pessoalmente, assim, não sou capaz de responder isso para você. Mas você vai conhecer agora, lá nas piscinas lá. Você vai conhecer. A dona Iraci, né? A dona Iraci, pessoalmente, ela é maravilhosa. Um beijo, dona Iraci. Mas não dá para ela fazer stand-up, né, em reuniões do São Paulo, né, cara? Outro dia eu até brinquei no podcast que a gente já tá precisando que ela ligue para ele, como ela prometeu no... Julinho! Jaqueline! Quando ela viu a Jaqueline lá na plateia. Não, porque, caramba, porque o Gui sempre fala isso, né? Porra, lá os caras, as famílias. Dentro do São Paulo, o Leco tá com aquele prestígio, o Júlio entrando agora. Meu, quem tá puto somos nós torcedores, né? Exatamente. E parece que a bolha dos caras continua intacta. Exatamente. Quem tá puto é o torcedor. Exatamente. Mas hoje o Leco tá puto também. Porque... Sabe por que ele vai ficar puto, Márcio? Porque quanto mais der errado o que esses caras estão tentando fazer, mais eles vão botar na conta do Leco. Né? E numa coisa que, assim, para mim, eles estão muito errados, porque eles são o mesmo grupo. Eles já eram o mesmo grupo na eleição, embora eles tenham tentado se desconectar, mas, os dois candidatos eram do Conselho de Administração. O Conselho de Administração foi uma piada. Mas, o Milton, então, você acha dia que definiu a eleição, para mim, foi o dia mais triste dos últimos anos do São Paulo. Porque como que um clube emplaca dois caras de um Conselho de Administração que foi omisso com uma gestão temerária? Os dois. É inacreditável, cara. Mas então, Milton, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Você acha que se as eleições tivessem ocorrido após o término do Campeonato Brasileiro, a história nossa podia ser outra ou seria a mesma coisa? Não tem nada a ver. As eleições não fuderam nossa campanha. Não, eu acho que sim. Mas eu acho que não foi eleição. Foi a falta de paciência do Júlio de esperar 1 mês e meio para fazer as mudanças que ele quer fazer. Você acha que isso influenciou, Milton? Muito. Ele influenciou muito. Influenciou muito porque o clima interno dos profissionais que não sabiam se ficavam ou se iam já foi pro limbo. Não estou falando dos jogadores, não. Estou falando de todos aqueles profissionais que circulam em volta de um grupo de futebol. Que começaram a não saber se fica, se vai. Começa a haver aquele receio de perder o emprego. O clima que era bom já azeda. E, cara, era 1 mês e meio. Era 1 mês e meio. Ele tinha só que ter a paciência. E aí, terminado o ciclo, ele podia fazer o que ele quisesse, como ele tem prerrogativa de fazer. E começar um novo ciclo mais leve, já campeão, saindo da fila. E mesmo que não fosse campeão, Gui.
ele ia sentar no final do Campeonato Brasileiro, ele chamava uma coletiva e falava, olha, gente, não quis promover nenhuma mudança logo de cara para não influenciar o trabalho que não fui eu que comecei, mas agora chegou a hora, eu vou fazer o que eu imagino que seja correto. Até essa eleição, né? Essa eleição podia demorar, isso? Né? Faltou pela vontade de pôr a mão no caneco. Vaidade, né? Vaidade, para se fazer parte do processo vencedor. Os caras são foda. E a saída do Diniz, cara? Você acha que as coisas vão melhorar? Ou você acha que é só um detalhe? Você estava feliz com o Diniz? Eu vi post seu lá no Twitter falando assim, porra, não era hora de trocar o Diniz. Não mesmo. Não mesmo. Com certeza não foi na minha conta que você viu isso. Eu achei uma tatuagem no braço. Foi terrível, cara. Eu não consigo ver pontos positivos, não. Eu acho que aonde ele acertou no afogadilho, que foi quando nada estava dando certo, ele promoveu os jovens. Quando nada estava dando certo, ele já estava quase fora. Ele promoveu os jovens deram uma levantada na equipe. E aí, na época do Léo Pelé e do Diego Costa na zaga, Isso, exatamente. E aí ele lança o Sara, né? E, então, assim, de positivo, ele talvez tenha deixado um Sara vendável, que o mercado já conhece e respeita, e o Brenner, que já se foi. Mas por que aconteceu isso? Não aconteceu porque ele planejou. Aconteceu porque o São Paulo estava de mal a pior, ele precisou lançar os meninos em determinado momento. Mas, para mim, o momento de ter demitido ele, e eu falei isso em vários podcasts, era no final de 2019. Depois do Mirassol não era não, Milton? Quando ele não classifica direto para a Libertadores. Ele só vai para a Libertadores direto porque o Flamengo e o Atlético Paranaense são campeões. Aí ele não bateu a meta, que era entregar o time melhor do que ele pegou. Aí o São Paulo fala, não, vamos segurar. Aí ele perde para o Mirassol. Aquele jogo abominável. Time da galera do Uber. De novo. Aí quando chegou no meio da Libertadores, ali já não dava mais para mandar o cara embora, porque os diretores tinham 6 meses de trabalho, esses caras que tinham 6 meses de trabalho não tinham nem condições mais de demitirem o cara e buscar no mercado um novo contrato, porque eles não fazer entabular um negócio para um período além do que eles estariam dirigindo o clube. Eu estou falando do Raio do Pássaro. Você acha que isso que explica a permanência dele durante tanto tempo? Então? Eu acho que sim. Eu acho que foi esse limbo que o clube ficou administrativo. Os dirigentes já tinham errado demais, já tinham gastado dinheiro demais e não tinham mais essa autonomia para gastar mais, sendo que uma gestão ia entrar e essa gestão tinha que tomar decisões. Só que a gestão podia ter tomado as decisões esperado um pouquinho e deixava o barco andar até o final do campeonato, até porque a gente tem que lembrar que tem premiação ainda sendo decidida e o São Paulo precisa de dinheiro. Só de não ir para a final da Copa do Brasil, o São Paulo perdeu 22 milhões de reais, que era o prêmio do vice-campeão. É isso aí. Entendeu? Então a gente está discutindo dinheiro ainda. A colocação que o São Paulo vai ficar no Brasileiro interfere no quanto ele vai receber. Sim. E a gente vende jogador antes do campeonato acabar, como se a gente tivesse 1000 opções. Então tem muita coisa errada, cara. Acho que o São Paulo, às vezes, ele não se dá o respeito, assim. Não, a gente tá bagunçado. Milton, mas e aí? Quem que você acha que tem que vir pro lugar dele, cara? Dessa listinha que a galera tá rodando aí. Cara, a lista é bem diversificada, né? Milton, antes de você falar, cara, só vou falar um negócio aqui. Eu nunca vi isso, cara, sério. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. De ficar entrevistando um monte de técnico desse jeito. Eu não lembro disso. Vocês lembram disso, cara? Cara, eu acho que acontece muita coisa nos bastidores que a gente não sabe, tá ligado? Eu acho o São Paulo falar como faz péssimo, mano. Porque estamos entrevistando pra contratar o Dorival Júnior daqui a pouco. É ridículo. Vira meme depois, vira piada. Com certeza outros já fizeram, mas todo mundo fica na manha, né, velho? Com certeza. Enfim, o problema é que agora, por exemplo, se não fechar essa semana, acabou o jogo em Bragança lá, o Flamengo empatou com o Bragantino, né? Então, se não fechar essa semana, o Rogério Ceni dificilmente ficará no Flamengo pelo trabalho patético que ele fez no Flamengo e tudo mais. E por ter abandonado o Fortaleza, não vai voltar para o Fortaleza tão cedo. Mas se não fechar essa semana, o Rogério passa a ser favorito para o São Paulo no que vem, o que para mim seria um grande absurdo erro, trazer o Rogério de volta.
Eu penso assim, desses nomes todos que foram levantados, eu vou ser bem sincero para vocês, se eu falar para vocês que eu acompanho esses treinadores, não acompanho. Eu acho que nesse momento trazer Mas nem o São Paulo acompanha. A galera que manda, eles vão atrás. Eles nem sabem. Então, eu acho que a ideia de trazer um português, ela pode ser interessante porque os caras estão com conceitos bem atualizados, mas se você olhar a situação financeira do São Paulo, e se você olhar para a situação cambial do Brasil, você já de imediato já entende que não é um bom negócio trazer um cara que vai pensar o salário dele em euro. Então, valeria muito mais a pena olhar mesmo para o mercado da América do Sul, onde você pode trazer um treinador que de repente até te ajude a contratar bem uma outra peça estrategicamente aqui no mercado sul-americano, que ainda é bem mais favorável ao câmbio, né? Então, aí o Crespo, que o pessoal tem falado, eu não vi suficiente os jogos dele no Defensa e Justiça para poder dar um parecer assim sobre o que eu acho. A única coisa que eu acho positivo eu acho que ele tem um perfil de carreira que tem vários valores que faltam no São Paulo atualmente, sabe? E são bastante compatíveis com os conceitos que o Muricy tem. Então, ele sempre foi um jogador aguerrido, que sempre aliou técnica à vontade, e acho que como técnico ele não deve abrir mão de algo que como jogador ele fizesse. Então, idealmente, é uma coisa boa. Ele tem a escola italiana, que ele jogou muito tempo para saber montar uma defesa direito, que é um grande problema que a gente tem há muito tempo. Mas, mesmo assim, não seria meu nome. Meu nome mesmo seria um cara que nem é tão badalado assim. Eu acho que o São Paulo deveria, pelo menos, considerar esse treinador, e ele não está nessa lista de 10, que é o Pablo Repeto, que é o treinador da LDU, que está lá já há 3 anos fazendo um puta trabalho legal na LDU. A LDU é sempre um time difícil de bater. Ele não tem grandes recursos lá e faz um belo de um trabalho. Ele foi campeão na LDU, campeão equatoriano. Ele chegou a levar o Independente Del Valle à semifinal de Libertadores em 2016. Foi campeão uruguaio com o Defensor. Então eu acho que é um cara que está num estágio da carreira, e principalmente pelos 3 últimos anos dele na LDU, que é um cara que não é badalado, mas poderia ser uma ótima opção. Mas eu não ouvi. E joga bem, né? E o time deu nesses 3 anos, joga direitinho, né, cara? Joga direitinho, né? E não é um time assim repleto de grandes craques. Ah, não tem. Mas sempre competitivo, né? Então eu acho que ser competitivo é algo que o São Paulo não faz tempo, sabe? É isso aí. A gente não é nem competitivo. É um time que não sabe jogar jogo grande. A gente desaprendeu a viramos cavalo paraguaio. Então, e ele tem uns conceitos, inclusive, que não são tão incompatíveis como o São Paulo vem jogando nesses últimos 16 meses. É um cara que gosta de toque de bola, só que ele gosta de uma coisa mais objetiva, que eu acho que faltou demais no trabalho do Diniz. Faltou. Ele gosta da saidinha também, cara? Ele gosta da saída com a bola no chão, mas ele não tem aquela coisa de que é proibido isolar se precisar, entendeu? Não, e esse cara que você falou, até esqueci o nome dele. Pablo Repeto. Pablo tiraria um coelho da cartola, porque ninguém tá falando dele, né? Seria louco. E ele trabalha num mercado que não é caro, né? Trabalha num mercado que não é caro. Então, de repente, você consegue chegar lá e fazer frente, fazer uma proposta que o cara se interessa. Porque o grande problema é que está tudo muito inflacionado. E agora, com o final do Brasileirão, vai ficar mais inflacionado. Porque o Santos já está procurando treinador. Eu li uma notícia agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que o Grêmio está procurando treinador. Inclusive, está tentando furar o olho do Inter. Pô, eu queria o Renato, sabia, no São Paulo? Você não queria o Renato no São Paulo? Dizem que talvez ele vai parar no Flamengo, né? Falando, um movimento que nem sai há muito tempo, né? Voltar pro Rio, né? O Renato só treina em cidade que tem praia. O Grêmio é uma exceção porque ele é Deus lá no Grêmio. Deixa eu falar pra vocês, o Thiago Nunes, velho, que antes de ir pro Corinthians, todo mundo queria, vamos falar que é verdade. Todo mundo falava que era um técnico. Não. Eu não. Todo mundo falava que era um técnico. Eu não queria. Eu gosto a ponto de falar, contrata o Thiago Nunes. Se o São Paulo escolher, eu não vou achar que é um absurdo, não. Eu não ia falar nada, mas eu acho que um estrangeiro seria melhor nesse momento. Todo mundo queria, nós 3 aqui não. Mas, ô Milton. Não, velho, antes de passar pelo Corinthians, todo mundo falava bem do Thiago Nunes, velho. Mas, era o Thiago Nunes, o Renato Gaúcho, tava entre os top do Brasil, a verdade é essa. Ganhou Marcelo, é porque ele ganhou um título, cara. Ele ganhou um título que o Atlético nunca teve.
Então, velho, se você Ele acompanhar a ele tá mídia, em ascensão. ele tava entre os top do Brasil. Então, mas assim, o Muricy, que hoje é coordenador de futebol do São Paulo, é coordenador ou gerente, enfim. Sei lá. Ele disse uma vez que a importância do técnico é de 25%. 25%. Você não acha, Milton, que estão valorizando muito hoje essa questão do treinador e esqueceram um pouco a qualidade do plantel? Boa pergunta, hein? Cara, aqui a tua pergunta é boa e eu acho que a gente está passando pelo contrário. A gente está achando que o jogador vai resolver tudo sem ter um comando de qualidade. Há muito tempo a gente está achando isso. Eu também acho. A gente está achando isso desde quando o Muricy veio para salvar a gente em 2017. Então... 2013. Isso, 13, né? 13. A gente está achando que... 17, quem salvou a gente foi o Hernandes. A gente tá achando que a gente precisa ter um cara de capacidade, mas também que queira ser o dono do ambiente, que queira se... Porque assim, como a gente tem uma estrutura de futebol muito, muito arcaica no clube, a gente depende demais desse cara, desse profissional. E se você estiver falando de uma outra realidade, por exemplo, do Palmeiras, até você falava mais cedo no programa, o que está acontecendo com o Palmeiras? O que está acontecendo com o Palmeiras é que o Palmeiras, para você ter ideia, ele não tem conselheiro na administração dele. Ele tem vice-presidente acompanhando decisões, mas sem poder de decidir. É isso aí, cara. Não misturou as Então, coisas. a cultura... Por exemplo, você pega o Palmeiras hoje, o Palmeiras tem 4 grandes áreas que trabalham de forma meio que autônoma para gerar resultado positivo. Financeiramente mesmo. E aí... quando a coisa engrena, você começa a não depender tanto de ter o cara tão espetacular assim no banco como o Gui falou. Agora, o São Paulo já é o contrário. Como a coisa é muito bagunçada administrativamente, a gente precisa muito de competência no departamento de futebol. Eu acho que o Muricy vem para trazer essa competência que faltava, se deixarem ele fazer o que ele sabe, né? Se a política não corromper a capacidade dele de fazer o que ele entende, que é trancar a porta do vestiário. E aí, para isso, ele vai precisar de um treinador que também tenha os mesmos ideais que ele, que na hora que tem que rachar no meio e tem que afastar jogador, tem que afastar. Se você chegou no diagnóstico que o cara tá de sacanagem, tem que afastar, não importa se é bom, se é ruim. Aí você afasta e negocia direito, né? Não é para dar para ninguém... porque você afasta, você não pode desvalorizar o produto. Isso, é um ativo do clube. Então você afasta, mas você faz um bom negócio, troca por alguém que possa ser útil. O São Paulo tá cheio de jogador aí que pro resto da temporada é folha alta. Tem que pegar esses caras e trocar por gente jovem que não seja tão cara, aliviar a folha. Vocês acham que o Arboleda tá triste hoje? Não, cara, o Arboleda... Pra mim, o Arboleda ele é do quilate do Cueva, sabe? Jogador de miolo mole. Miolo molinho, cara. Eu gostava do Cueva, velho. Miolo mole demais. Não, o Cueva jogando bola é até interessante de ver. Mas o Cueva é um craque de miolo mole. O cara fazer aquilo que ele fez, não é só questão da camisa. Você lembra quando ele subiu na sacada e pulou na piscina? O cara é um profissional de futebol. A perna do cara é o instrumento de trabalho dele. Ele pula de uma sacada, bicho. Então você vê que o cara é louco, né? Muito doido, né, cara? Muito louco. O cara é muito louco. Mas eu acho que dentro de campo ali, cara, ele é o melhor da zaga, cara. Sim, eu acho que na bola aérea, por exemplo, ele é muito bom. Mas, ô Milton, nessa barca que o São Paulo deve fazer agora, o que você colocaria, cara? A caçamba. Bom, sem desvalorizar, lógico. Começaria pelos 2 laterais. Acho que o clube está quebrado, então manter o Juanfran nessa condição financeira que o clube está é uma conta que fica muito alta. Gosto do Juanfran. Se ele aceitasse receber um salário bem baixo, com certeza eu ia querer que ele continuasse, porque eu acho que ele agrega valores principalmente para a molecada, que até os experientes do São Paulo não agregam. Verdade. Mas eu acho que tem jogador com o ciclo encerrado. O Reinaldo, por exemplo, por mais esforçado que ele seja, eu acho que ele é esforçado, não tem condição, cara. É isso aí. Já tá há muito tempo aí. É isso aí. Campeonatos a gente já perdeu, porque a esquerda é uma avenida. É jogador que custa muito caro, em folha salarial mesmo,
e não traz, assim, esse Tem retorno perfil que vencedor, né, cara? E também não é um líder, entendeu? Não É, o é. Reinaldo não tá Eu tô falando teve esportivamente, não um líder de ser o bagunceiro do vestiário. Eu tô falando, palhaço. não é um Pô, líder. mas é quando esse cara me entra com a faixa de capitão, quero morrer, cara. Eu fico Então, maluco, cara. tá. Quando os caras E botam aí, ele de capitão do time. Não, o aí a Rocan gente eu tem acho a que não situação vai. do Daniel. O Daniel é um jogador caríssimo. Ele tem um monte de qualidades técnicas. Ele é um bom jogador tecnicamente, mas para o momento do São Paulo é mais um que não encaixa. Você ficar comprometido o teu orçamento porque você tem um jogador tão caro, a não ser que ele fizesse uma renegociação e mudasse o patamar, é mais um que, pela questão salarial, você tem que pensar. E aí você tem os que não agregam nada, que é o Trellis, o Gonzalo. São jogadores que você tem que negociar, cara. Não tem como você ficar mantendo esses caras no elenco, gastando salários altíssimos, e você não olha para o banco, você olha para o cara como se você não tivesse nada. Então, para ter um cara desse, ter um jovem ali esperando uma oportunidade, é melhor ter o jovem. E o Né? Então, Hernandes? E o eu acho que o Hernandes? São Paulo tem que se livrar desse perfil de jogador, que é o de meia idade, futebolisticamente falando, para cima, que o custo-benefício é ruim. E aí, se você olhar, são quase todos. São Isso. quase todos. E aí não é questão de queimar jogador, não. É questão de que o clube está quebrado. Então tem que aproveitar o momento que o clube está quebrado para se livrar do custo-benefício ruim. Pô, tem E um até álibi, para né, eles meu? Tem também motivo, irem pô. ser felizes em algum lugar aí, porque no São Paulo parece que eles não estão muito felizes. E o Hernandes, cara? O Hernandes. Porra, cara, o Hernandes é um caso à parte. O Hernandes é o único cara que eu falo o que você quer. E o que ele quisesse, eu ia tentar fazer acontecer. Porque desse elenco inteiro, ele é o único cara que a gente sempre vai dever a ele. Como o Gui lembrou aí em 2017, quando ele voltou, que ele fez um campeonato espetacular. Vai dar Pelo Campeonato Brasileiro também, que ele foi campeão. Então ele dois brasileiros. o Hernanes ele tem identificação, ele tem história com o São Paulo. Ele, mesmo nesse momento agora que ele parece que ele foi deixado de lado pelo Diniz, ele nunca abriu a boca para causar um problema. O Hernanes é um cara que, assim, pelo que dizem que custa, claro que é mais um que entraria naquela ideia do custo-benefício não tá fechando, né? O dinheiro na Mas conta não ele fecha, é o né? único cara que, pela história, eu falaria o que você deseja. Você quer sair, você quer ficar? Se você quer ficar, vamos renegociar. Se você não quer ficar, eu te ajudo a ir para onde você quiser. Porque ele merece isso. O Hernandes merece. Eu não costumo comprar camisa com o nome de jogador. A última camisa que eu comprei, que eu gravei até um stories que eu ia fazer essa participação com vocês, tá lá o nome do Hernandes, que eu fiz questão de comprar essa camisa, essa preta desse ano, coloquei o nome dele, porque é um reconhecimento, entendeu? Verdade. É um ídolo. É mesmo. Com Não, certeza. total. Boa. Show. E rival? Qual que é o maior rival para você do São Paulo, o Milton? Cara, rivalidade mesmo para mim é o Corinthians. Rivalidade. Aquele jogo, quando também. você ganha, você fica alucinado que você ganha. Quando você perde, você não dorme de nervoso. O Corinthians é foda, né, cara? Agora, se você me falar qual que é a equipe que você acha que é o grande clássico que o São Paulo joga, é o Santos. Porque o Santos tem uma história gigantesca, assim como a história do São Paulo é gigantesca. E no Brasil não tem mais nenhuma história Camisa gigantesca. pesada, né? Pesado demais. Teve o Pelé. O Santos são os títulos mais importantes do país também nesses dois clubes. É um time que, pô, você respeita, entendeu? É gigante também. Agora, rivalidade é o Corinthians, cara. O Corinthians até para assim, naquela década de 80 e 90, era uma alternância. O Corinthians ganhava de São Paulo ganhava do Corinthians. Aí outro ano era o contrário, ia mudando. E, tipo, eles iam se pegando até mais ou menos lá pro final de 90, que aí o Palmeiras voltou a protagonizar um pouco e o São Paulo teve a baixa. Mas o Corinthians é o grande rival do São Paulo, na minha opinião. Veja que curiosidade, né? Poucos falam do Palmeiras, porque o Palmeiras é um puta freguês do São Paulo, né? Então, você vê que poucos falam sobre o Palmeiras ser o maior rival do São Paulo. Até porque, historicamente, infelizmente, o Corinthians complica mais mesmo. Tem isso também. O único time que ganha da gente quando tá jogando mal é o Corinthians. Exato, falou tudo. É uma coisa irritante. Quantos jogos a gente não jogou melhor e perdeu na história? Muitos.
Não, esse último jogo mesmo a gente achou que ia passar o carro. 17 jogos sem perder, e escambau, e vai lá Pois perto dos é, o caras. jogo para arrancar. Tinha tudo. Aliás, hein? Tudo começou aí, hein? Nossa desgraça. Acho que eu tinha absoluta certeza. Passando do Grêmio, o São Paulo era campeão da Copa do Brasil, porque o adversário seria o Palmeiras. É. Tinha essa certeza. Infelizmente, não passamos do Grêmio. Mas se passássemos, teríamos grandes chances. Quem que você acha que vai ser campeão brasileiro ainda, Milton? O Inter? Agora o Flamengo empatou hoje. Se você tivesse que Cara, apostar. até a rodada passada eu achava que ia ser o Atlético. Mas aí na rodada passada o Atlético patinou. E aí eu acho que agora a diferença ficou meio ruim deles tirarem. Eu ainda acho que vai ser o Inter. O São Inter. Paulo você já não tem esperança nenhuma. Não. Não, faz tempo, né? É foda, é triste, né? Se chegar entre os 4, já não que eu vou achar bom, mas eu vou achar pelo menos que não foi indigno, sabe? Uhum. É verdade, velho. Mas eu não acho que chega, não, entre os 4. São Paulo já Acho era. que, Cara. acho que a coisa Como foi ladeira diria o abaixo. Sombra, o São Paulo acabou. Né? Ô, galera, vamos reconstruir Forte, o São né? Paulo. O dia que o Sombra falou isso, eu Grande achei forte. Mas sobre vários aspectos ele tá certo. Certíssimo, cara. Eu concordo Mas com o Sombra. a vantagem é que a gente sempre pode se Piorar, reinventar, né? Como Tá. aconteceu em 35, tá na hora de acontecer de novo. É Se isso. reinventar. A Fênix Tricolor. Ô, galera, vamos partir para a seleção do Milton? Vambora. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos no Pai Bola, com a seleção do Milton. Vai lá, Milton. Então, vamos lá. E consagra, a Milton. A seleção é de quem eu vi jogar, né? Que essa tua seleção, vou tatuar nas minhas costas essa seleção sua. Ah, não vai, mas no segundo nome você já não vai tatuar. Se botar o Reinaldo, eu mato você, Milton. A conexão vai cair agora. Lateral esquerdo, Reinaldo. Então, a seleção, assim, com base no que eu vi, né? Do que eu acompanhei de futebol. E pensando também um time que não seja só técnico. Boa. Tentei pensar um time que é ali técnica e um pouco de pegada, porque senão é um time de PlayStation, né? Não é uma seleção de futebol. O equilíbrio, né? Boa. Então vamos lá, é Rogério Ceni, Boa. Cafu, o Caê fica desesperado. Não gosto do Cafu. Na seleção poderia estar mesmo. Achei Baita que lateral. jogou demais no São Paulo, Jogou todas demais. as posições que você pode imaginar. Não, E o Zete? Você não tem nem um pouquinho de dúvida, Rogério? Então, sabe que eu estava pensando nisso hoje, né? Quando ele me falou, a seleção do São Paulo, você sempre tem que justificar por que você não pôs um ou pôs outro. É isso aí. Porque o gol não é unanimidade. O Zete, cara, é um baita de um ídolo, Mas o tempo que o Rogério jogou pelo São Paulo, e pelo fato de também ter sido campeão do mundo, eu acho que aí meu coração pesou mais pro Rogério, porque o tempo me fez mais rogerista, assim, entendeu? Boa. E aí, nesse peso aí, o Rogério, para mim, ficaria na minha seleção. Aí o Cafu, a zaga seria Dario Pereira e Lugano. Boa. Eu acho que a zaga de responsa. Uma Na zaga lateral calma, hein? Uma zaguinha calma. Hã? Uma zaguinha calma, hein? Calma, total. Sem estresse. Boa. Na lateral esquerda, o Júnior. Para mim foi um puta lateral esquerdo. Baita lateral. Júnior, eu já era fã dele quando ele jogava no Palmeiras. Ele jogava pra caralho. Ele tem aquele campeonato de 99 que eles eliminaram o Corinthians. O que o Júnior jogou naquele ano no Palmeiras, o que o Júnior jogou no Vitória antes, o Júnior sempre foi acima da média. E no São Paulo, ele foi perfeito, cara. Ele fez tudo. Às vezes ele ia por dentro, ele jogava de lateral, mas ele tinha a inteligência de se posicionar como meia, às vezes, ele distribuía, aí não errava passe, e jogo decisivo ele crescia. E assim, o São Paulo teve laterais esquerdos gigantes, né? Que eu lembro. Eu lembro do Leonardo, lembro do Serginho, que foi outro grande lateral esquerdo, mas o Júnior Nelsinho, Ronaldo Luiz. E você sabe que o Júnior foi nosso último grande lateral esquerdo, né? Exatamente. Depois não teve mais nenhum. O Jorge Wagner, né? O Jorge Wagner que jogou pela ala ali também. O Jorge Wagner jogou mais pro meio, né? O Jorge Wagner jogou mais no meio. Ele era muito versátil, ele e o Souza, né? Eles caíam por tudo quanto é lado. Né? Mas jogou mais no meio. Ó, uma notícia de última hora, hein? Hernan Crespo acabou de se despedir do Defesa e Justiça. Agora. Então... Há 4 minutos no Instagram dele.
Hermano! Quero, mediante essas palavras e por meio comunicar el despido junto a Audiência mi corpo rotativa. técnico de defensa e de Agora, justiça. tinha uma seleção querendo ele, né? Também. Era o Chile, né? Chile. Agora vamos ver o que vai acontecer. E aí, na meiuca, Mineiro, porque eu acho que o Mineiro foi um cara efetivo demais, sabe? O Mineiro também era Pensar em vivo, qualquer meio-campo, você ter um Mineiro no seu meio-campo, você pode deixar essa zaga nervosa aí um pouquinho mais tranquila, né? E aí, Toninho Cerezo, que jogou demais no São Paulo também. Jogava muito. Jogou demais, ele fez a temporada absurda e já no final da carreira e jogou com categorias, jogou de terno no São Paulo. Quanto tempo ele jogou, hein, no São Paulo, Toninho? 1 ou 2 anos, né? Foi pouco, né? Eu acho que foi uma temporada e meia, se eu não estou enganado. Mas jogava muito. O suficiente para ganhar 2 mundiais, né? Eles teriam os 2 mundiais jogando muito. E naquela Libertadores ele arrebentou, cara, arrebentou. E aí, completando o meio campo aqui, o Raí e o Pita. Nossa Senhora. E aí na frente, Miller e Careca. Nossa, o Careca, eu acho que a gente não teve nada igual. O Careca foi um absurdo de atacante. Matador demais. Eu fiquei com dó de não colocar o França nessa seleção. Porque o França me lembrava demais o Careca. Mas o Careca foi o Careca. O França lembra o Careca. O Careca é o Careca, tá ligado? Ô, Milton, se você não falar do Luiz Fabiano, o Caê chora, cara. Eu gosto do E Luiz aí, Fabiano. o Miller, né, cara? O Miller, ele como jogador, ele foi um espetáculo, né? O Miller deve estar entre fácil em todas as seleções do São Paulo. O Miller jogava uma barbaridade, o cara cheirava a taça. E não só do São Paulo, né? Acho que todo time que ele passou, ele tá na seleção do time. Ele jogava muito. bola, É que não teve cabeça, né? Se tivesse cabeça, tinha arrebentado na Europa e... E aí o técnico Tele, né, cara? Tele Santana. Seu Tele, o mestre Tele. Ele é eterno. Uma baita seleção, Milton. Show de bola. Ô, Milton, obrigado, cara. Curtiu participar? Show, Milton. Sim, foi demais. Valeu mesmo, obrigado. Agradeço muito o convite, cara. Foi show de bola. A gente que agradece, Milton. Obrigado mesmo, cara. Valeu, bom poder te conhecer aí, cara. E no futuro, cara, quando acabar essa pandemia, tô falando pra todo mundo, a gente vai combinar um jogo no Morumbi, todo mundo que tá participando aqui. Boa. Fechou? Van do Santo Papo Tricolor. Voltar ao estádio com o público vai ser um evento, cara. Vai ser um legal, negócio especial pra caramba, cara. Vai ser legal, mano. Você é sócio torcedor, cara? Sou ainda. Ainda sou sócio torcedor por filantropia. Eu também. Eu falei isso. Eu tenho a gente falou isso aqui no último programa. É quase uma oferta para a igreja. Você dá para ajudar. Exatamente, é o dízimo. É meu dízimo. Sem querer nada em volta. Né? Exatamente. É isso aí. Boa. Show de bola, Milton. Tamo junto. Então valeu, galera. Encerramos aqui mais um Santo Papo. Obrigado, Milton. Obrigado, Gui. Obrigado, Caê. Ô, Marcinho. Falou, Milton. Falou, Gui. Valeu. Até o próximo, galera. Valeu, galera. Valeu. Boa.